nos protegendo, Ele vai continuar nos guardando. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos hoje estudar a sexta carta, infelizmente está quase acabando, e eu já gostaria de deixar com você aqui um pedido e um desafio, que você deixe aí nas descrições algumas opções para que a gente possa continuar. Qual tema que você gostaria que a gente continuasse abordando? Semana que vem teremos a última carta, e se as portas do templo não estiverem abertas ainda, nós continuaremos aqui. Se a porta estiver aberta, a gente continua do templo, sempre mandando para os irmãos o áudio, o vídeo, para que vocês possam acompanhar mesmo à distância. Então já vai pensando aí em alguns temas bem interessantes para a gente poder estar estudando, preferencialmente nada que seja tempestuoso demais, que seja polêmico demais, para dar tempo da gente continuar assim, trabalhando à distância, você sendo abençoado, nós sendo abençoados, e que o Senhor possa completar o milagre na nossa vida. Amém? Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso de número 7. Hoje é a sexta carta, a carta à igreja de Filadélfia, a tão desejada carta de Filadélfia. Amém? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você fecha seus olhos só por um instante? Senhor amado, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E o Senhor sabe que somos limitados, não conseguimos entendê-la sem a Tua revelação. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que através do Teu Santo Espírito que habita em nós, que o Senhor revele a Tua palavra ao nosso coração. Apresentamos a Ti o nosso louvor, apresentamos a Ti a nossa oração, apresentamos a Ti, ó Pai, o nosso clamor. E agora te pedimos, fala ao nosso coração, alimenta-nos, ó Pai, com a Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, hoje começa esse pequeno, grande momento de poder estarmos estudando essa sexta carta. Se você acabou de chegar e está no finalzinho desse seminário, dá uma vasculhada aí no Facebook da igreja que você vai encontrar algumas. Infelizmente não temos todas, a primeira nós não conseguimos gravar, mas as outras estão aí na página para que você possa acompanhar ou rever assim que for necessário, que você tiver esse desejo. E os irmãos que já estão conosco há muito tempo sabem que a gente sempre começa pelo mesmo caminho, aprendendo com o nome da cidade, com o nome titular da carta. Algumas coisas, algumas informações importantes para que a gente possa ter um norte, ter uma diretriz por onde caminhar para dentro dessa carta. Filadélfia, então, é essa cidade. Uma cidade que, teoricamente, na época dessa carta era até nova. Ela tinha pouco mais de 4 séculos de existência, mas era uma cidade que já tinha uma história muito bonita, porque essa cidade começou como uma dedicação de amor de um irmão para o seu irmão mais velho. Essa cidade, ela foi criada, ela foi edificada pelo rei de uma outra cidade que nós já estudamos, o rei de Pérgamo. Ele se chamava, deixa eu ler aqui porque o nome dele é bastante interessante,
Átalos Filadelfos. E esse homem cria essa cidade, edifica essa cidade, como uma forma de mostrar para o seu irmão mais velho o amor que ele sentia por ele. E ele dedica então essa cidade e dá a ela esse nome, e Filadélfia então vai dar esse significado, é amor fraternal, amor de irmãos. E toda a história dessa cidade se cria ou começa em cima disso. Pouco tempo depois ele morre, a cidade continua sendo administrada por algumas pessoas. Quando chegamos no início da história de Jesus na Terra, no ano 17 da nossa era, essa cidade passa por um problema muito grande. Ela sofre um terremoto, ela é bastante devastada, bastante destruída, mas Tibério César, que é o imperador da época, governante daquela região, investe dinheiro para restaurar a cidade, restaurar os seus muros, restaurar as suas colunas, e hoje você ainda consegue ver muita coisa dessa cidade. Lá onde era essa cidade, ainda existe uma cidade que se chama Alaşehir, na Turquia, uma cidade também costeira, que fica no caminho entre Colosso e Sardes. Ela está a 38 quilômetros de Sardes, então ela está sempre naquela linha que a história dessas igrejas vão estar sempre circulando na mesma região. E é muito interessante porque essa cidade se ergue, se restaura para poder manter viva a chama desse amor que fez com que ela viesse a existir. Jesus começa essa carta, como de costume, se apresentando às pessoas, se apresentando aos seus destinatários. E ele faz uma apresentação diferenciada, porque ele começa para essa carta dizendo, no verso de número 7, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, estas coisas diz. Isso é muito interessante. Porque a primeira lição que a gente aprende na carta a Filadélfia é exatamente isso. A primeira informação, talvez a mais importante de todas elas, é quem está falando com você. De onde você está ouvindo as informações? De onde você está ouvindo os diagnósticos? De onde você está ouvindo as orientações? De onde está vindo a palavra que te sustenta? Se eu não consigo identificar, se eu não consigo realmente saber de onde está vindo, qual é a fonte, a coisa começa a complicar. Porque temos várias vozes espalhadas pelo mundo. Temos vários conceitos de religião, temos vários conceitos de divindades, temos vários conceitos de servidão a Deus, temos várias formas, e quanto mais o tempo passa, mais atacado o cristianismo vai ser. E de tempo em tempo vai surgir movimentos, ondas, como a que a gente tem hoje em dia, tentando provar para mim e para você que a palavra de Deus está um pouco ultrapassada, que ela precisa ser restaurada, que ela precisa ser atualizada, que hoje as coisas se flexibilizaram um pouco e que dá para fazer uma ponte entre A e B, porque no final das contas o que Deus quer é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ele vai acabar relaxando algumas leis, ele vai acabar abrindo mão de algumas coisas para poder nos dar essa oportunidade, mas a verdade, irmãos, é que a palavra de Deus não muda. Ela é a mesma, desde o início da história até hoje. Muitas pessoas questionam o valor da Bíblia, mas muito antes da Bíblia existir, já existia a lei de Deus, já existia a lei moral, já existia a lei colocada no nosso coração. Não precisou alguém escrever que era errado matar para que as pessoas soubessem que não podia matar alguém. Ninguém precisou colocar no papel que era errado cobiçar a mulher do próximo ou cobiçar os bens de alguém, porque desde que o mundo é mundo, isso sempre foi errado em toda cultura e em todas as nações do planeta. Então o que hoje nós temos no papel é só a representação daquilo que Deus colocou no coração da criação que Ele pôs sobre essa terra. Nós já sabemos o princípio da vida com Deus, as bases daquilo que Ele tem para nós. Porque a palavra de Deus não precisa ser escrita no papel, porque ela já está escrita no meu coração e no seu coração.
mesmo que você nunca tivesse ouvido falar da palavra de Deus ou do Evangelho, você já sabia que você tinha alguns princípios morais que você precisava seguir. Sabe por quê? Porque esse Jesus sempre diz, ele sempre fala. É por isso que diante dele nós somos indesculpáveis. Ele sempre nos revela a verdade. E ele escreve para essa igreja e diz, olha, essas palavras quem está dizendo para você é o Santo de Israel. Talvez para nós isso não tenha muito significado, porque vivemos num país do Ocidente que tem uma cultura bastante estranha, muito mesclada com muita coisa, muitas heranças de muitas nações pagãs, e talvez isso perdeu o sentido aos nossos ouvidos. Mas para aquela nação, para aquela cidade especificamente, isso tinha muito de revelação, porque o Santo de Israel, ele é uma das formas de Deus se apresentar. Ele era uma das formas de que as sagradas escrituras do Antigo Testamento tinham de apresentar o próprio Cristo. E ele se apresentaria então de duas formas. Ele se apresentaria primeiro como o juiz dessa terra e depois como o remidor dessa terra. Eu quero ler com você, para você, o texto de Isaías. Não precisa abrir, depois você abre com calma para que você possa guardar. Isaías capítulo 30, do verso 9 ao verso 13. Hoje nós vamos citar alguns versículos, então se você quiser ir anotando aí, vai ser bom para você reler novamente depois. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejam, e aos profetas, não profetizeis contra nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da verdade, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isso, assim diz o Santo de Israel, porquanto rejeitais essa palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso, essa maldade vos será como brecha em um muro alto, que, formando uma barriga, está prestes a cair, e a sua queda virá subitamente. Essa era a visão que eles tinham, pelo menos uma das visões que eles tinham a respeito do Santo de Israel. Aquele que vem para poder julgar as nossas ações, aquele que vem para poder colocar em pratos limpos aquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente verdadeiramente deveria estar fazendo. Aquele que vem julgar, como ele já disse em outras cartas que nós já estudamos, ele tem fogo nos olhos, ele tem uma espada de dois gumes, ele enxerga tudo, ele vê tudo, ele caminha no meio da igreja para ele poder apontar o meu erro e apontar o seu erro, não simplesmente para jogar na nossa cara e tentar nos desmerecer, mas ele faz isso com amor, porque ele repreende aqueles que ele ama, porque ele quer que eles se acertem e sejam santos como o nosso Pai Celestial é santo. O salmista, no Salmo 89, no verso 18, diz, porque o Senhor é a nossa defesa, o Santo de Israel é o nosso rei. Era assim que Israel via. Todas as vezes que essa expressão, o Santo de Israel, aparecia, era para essa personalidade, era para essa imagem que eles sempre se voltavam. Ele é alguém que está no meio de nós e que ele tem a justiça, e que ele julga, e que ele tem a verdade, e que ele vai mostrar essa verdade, mas a intenção dele não é nos prejudicar, a intenção dele é fazer com que andemos perfeitamente diante de Deus. Ele continua se apresentando, e ele vai dizer que além de santo, ele também é o verdadeiro. Isso nos chama muita atenção, porque não pode haver dúvidas de quem é Jesus. Você não pode ficar cocheando em dois pensamentos. Você não pode simplesmente ficar imaginando que talvez o que você está ouvindo dele seja verdade. Talvez as palavras dele sejam verdade. Você não pode passar por esse caminho, porque o caminho da dúvida é o caminho da destruição.
O caminho da dúvida é o caminho que vai te levar para um abismo certo. Não existe possibilidade de vitória, não existe possibilidade de sucesso em alguém que não sabe. Até as pessoas que não servem a Deus sabem disso. Tem um poema de William Shakespeare que eu gosto muito, e ele diz: qualquer lugar serve para aquela pessoa que não sabe para onde quer ir. Qualquer lugar serve. Imagina se você chegar na rodoviária e dizer: olha, eu quero comprar uma passagem. O vendedor então vai te perguntar: mas você quer ir para onde? Não sei, qualquer lugar. Mas como assim? Não sei, eu só quero viajar. Me dá uma passagem aí para qualquer lugar. Não dá para se viver assim, não dá para pensar em ser assim. Então, quando você se aproxima de Cristo, você tem que ter a certeza de com quem você está lidando, para quem você está entregando o controle da sua vida e a direção das suas ações. Ele é o verdadeiro. Ele mesmo disse a respeito disso. Quando ele fala a respeito dessa revelação, ele conversa com os discípulos e pergunta para eles: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles então começam a tentar achar umas desculpas. Alguém acha que você é profeta, alguém acha que você é um sacerdote, alguém acha que você é isso, alguém acha que você é aquilo, e as opiniões começam a divergir demais. Num certo momento ele para a conversa e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ele está perguntando para vocês que andam comigo: o que vocês têm a dizer a meu respeito? Se ele chegasse agora na sua casa e te perguntasse isso: irmão, irmã, como você me vê? De que forma você me apresenta ao mundo? É isso que ele fez com os discípulos. Para você, quem eu sou? Ele se apresenta como verdadeiro, porque ele sabe quem ele é. Ele não simplesmente foi conhecido por passar por tudo que ele passou, mas ele começa o seu ministério tendo um reconhecimento celestial. Você se lembra que assim que ele sai da água após ser batizado por João Batista, ele passa por uma experiência extraordinária. O texto vai dizer que João vê uma pomba vindo do céu, pousando sobre ele, e João ouve uma voz vindo do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é o verdadeiro. Vão aparecer muitos por aí se dizendo Jesus. Vão aparecer muitos por aí prometendo para você o caminho do sucesso, prometendo para você uma libertação, prometendo para você muitas bênçãos, prometendo, mas eles não podem, porque só existe um verdadeiro. O resto é tudo cópia falsificada. O resto é tudo, todos eles cópia de um Deus perfeito. E essas cópias nunca chegarão à perfeição. Ele continua o final do primeiro texto, do primeiro versículo, do versículo 7. Ele diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer no mesmo livro de Isaías, capítulo 22, do verso 20 ao 25. E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei do teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá, e fixá-lo-ei como um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa do seu pai. Nele será pendurado toda a honra da casa do seu pai, a prole e os descendentes, como também todos os vasos menores, desde a taça até os frascos. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos, o prego fincado num lugar firme será tirado, e será cortado, e cairá, e a carga que nele estava se despenderá, porque o Senhor o disse. Essa é uma das revelações do Antigo Testamento a respeito da chave. Eliaquim é um nome muito especial. Eliaquim é a raiz do nome que hoje temos no Brasil de Joaquim.
E é um nome muito, mas muito importante. Então, se alguém que está me ouvindo se chama Joaquim e alguém já fez chacota por causa do seu nome, preste bastante atenção no que o seu nome significa. O seu nome significa aquele a quem Deus estabelece, ou aquele a quem Deus levantou. É na mão daquele a quem Deus levantou que ele entrega a chave da casa de Davi. E agora ele pode abrir e ninguém fecha. Agora ele pode fechar e ninguém abre. A bênção do Senhor está sobre aquele que tem nas mãos a chave da vida. A bênção do Senhor está sobre o Jesus que cuida da minha vida e que cuida da sua vida. É assim que ele começa, é assim que ele se apresenta a essa igreja. A maioria de nós tem uma visão errada a respeito de como é que as coisas podem acontecer numa situação como essa, porque todo projeto de Deus, toda a ação de Deus sempre vai ter um alvo, sempre vai ter um ponto de fixar, sempre vai ter um objetivo, nada acontece por acaso. E quando ele te dá essa oportunidade de então entender o que é que está acontecendo ao seu derredor, ele vai te dar essas condições. Ele é aquele que te sustenta. Ele é aquele que escreve a sua história. Essa porta que ninguém pode fechar, ela foi aberta com um sacrifício muito grande. Ele continua falando sobre ela no verso 8. E às vezes a gente se esquece de quão difícil foi abrir essa porta. Para abrir essa porta dependeu da morte de um inocente, de um Deus. A Bíblia diz que quando Jesus entrega o seu espírito ao Pai e ele expira pela última vez, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Agora não existe mais separação entre nós e o Senhor. Agora não existe mais nenhum intercessor humano. Agora não existe mais a necessidade de alguém que se ponha entre nós e Ele. Agora nós temos acesso a essa sala. Agora nós temos acesso a esse trono. Agora nós podemos nos achegar a Ele. E é interessante porque o escritor de Hebreus vai dizer para mim e para você no capítulo 10, versos 19 a 23, olha: tende, pois, irmãos, ousadia ao entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, a sua carne, e tendo grande sacerdote na casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa fé, porque fiel é aquele que nos prometeu. Agora não precisa mais de sacrifícios humanos. Agora não precisa mais de sacrifícios de animais. Agora não precisa mais que o sumo sacerdote entre no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, amarrado pela cintura para representar o povo. Agora, quando Paulo vai escrever aos Romanos, ele fala no capítulo 14, no verso de número 12, agora cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Agora cada um de nós vai entrar diante dele e vai apresentar a ele a nossa causa. Agora ele está disponível para mim. Agora ele está com as portas abertas. Agora ele está realmente com essa porta que foi aberta para ninguém nunca mais fechar. A religião não pode fechar, a apostasia não pode fechar, os problemas do mundo não podem fechar, os problemas mundiais, as guerras, nada pode fechar. Paulo chega a dizer que nada, absolutamente nada, nos separa do amor de Deus. E quando esse amor nos une, ele nos une exatamente para que a gente tenha acesso a esse ambiente que até pouco tempo estava fechado, que até pouco tempo era obscuro para mim e para você. Estávamos presos no nosso pecado, estávamos condenados. Às vezes, como ele ainda vai citar, até mesmo dentro da religião, até mesmo frequentadores de igreja, até mesmo membros assíduos, ainda não tiveram essa porta aberta, ainda não se converteram verdadeiramente. São excelentes membros de igreja, mas ainda não fazem parte do corpo de Cristo. E essa triste realidade também fazia parte da história de Filadélfia. Ele continua no verso 8.
e diz: olha, eu sei que vocês têm pouca força e eu sei que a situação para vocês não é fácil, mas vocês tomaram a firme decisão de não negar o meu nome. Isso é revelador para nós, irmãos, porque essas pessoas estavam sendo atacadas, essas pessoas estavam tendo a sua fé balançada o tempo inteiro. Essas pessoas estavam sendo criticadas e talvez você vai reconhecer a sua história nessa história, porque essas pessoas tinham o tempo inteiro alguém apontando o dedo para eles e dizendo: vocês não vão conseguir, não é assim que as coisas funcionam, não é tão fácil assim, não é tão simples assim, existe um preço a ser pago, existe um caminho a ser seguido, existe muita coisa ainda para acontecer até que você possa imaginar. E às vezes a gente ouve uma expressão muito chula, muito estranha, mas que ainda faz muita diferença na cabeça de muitas pessoas. Alguém vira para o outro e diz: você acha que um comedor de arroz e feijão pode me dizer a verdade? Claro que não. Quem está te dizendo a verdade é Deus, na boca de um comedor de arroz e feijão. Porque Ele usa as coisas vis desse mundo. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Ele pega aquele que a sociedade jogou fora. Ele pega aquele que para todo mundo é desprezível. Ele pega aquele que para as pessoas é considerada como o vermezinho de Jacó. E ele faz com que essas pessoas sejam arautos de Deus nessa terra. É o que Ele fez comigo. É o que Ele fez com você. É o que Ele nos propõe. Essa igreja do amor fraternal é essa igreja que não cala a sua boca, mesmo quando é afrontada. É essa igreja que não cala a sua boca, mesmo quando ela é menosprezada. Essa igreja que não cala a sua boca, ela não pode reter a verdade, porque mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que as pessoas prefiram persegui-las, essas pessoas que são a igreja do amor verdadeiro, do amor fraternal, elas sabem. Esse infeliz não sabe o caminho que ele está perseguindo. Esse infeliz não sabe a escuridão que ele está andando. Esse infeliz não sabe a destruição que espera ele. Eu preciso pelo menos tentar abrir os olhos dele. Essas pessoas, mesmo tendo pouca força, não negaram a Jesus. Isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer com você. As pessoas vão tentar fazer pouco de nós, as pessoas vão tentar imaginar que nós não temos capacidade. E isso não é privilégio nosso. O próprio Jesus teve isso, até mesmo dentro da sua casa. Seus irmãos disseram: mas você quer se mostrar aqui? Vai para as grandes cidades, se mostra lá. É lá no meio dos grandes que você tem que aparecer. Mas o nosso caminho não é o caminho certo. Tem caminhos que para o homem até parece ser o caminho correto, mas Deus vai acabar te provando que não é. Quando você sabe de quem você está ouvindo, quem é que está falando no seu ouvido e a direção que ele está te dando, mesmo sendo fraco, ainda assim você não nega a Ele. Absolutamente nada pode ser mais forte na sua vida do que o seu amor de continuar fiel ao Senhor. O verso 9 vai falar a respeito de coisas que aconteciam no meio daquele povo. Pessoas que estavam ali fingindo. Porque sempre vai existir essas pessoas. Você já percebeu que em todas as cartas que estudamos até aqui, o Senhor sempre dá esse alerta para as igrejas. Olha, tem pessoas aí fingindo ser, fazendo de conta que é. E algo que a gente sempre fala lá na igreja é que é muita falta de inteligência você perder os prazeres do mundo e ainda perder a sua salvação, perder a sua eternidade. Se você está abrindo mão dos prazeres do mundo, você então precisa se dedicar verdadeiramente a ir para o céu. Porque se você perder os prazeres do mundo e perder os prazeres da eternidade, então a sua vida inteira vai ser uma vida de muito sofrimento desnecessário. Quando abrimos mão dos prazeres dessa terra, tomamos para nós os prazeres do céu.
É por isso que nós podemos experimentar o céu na terra. É quando a gente tem essa chance de sentir Deus ao nosso lado, de sentir a proteção e o cuidado dele. É o que nós vamos experimentar na eternidade por todos os nossos dias. Abrimos mão desse mundo porque nós já sabemos o que nos espera do lado de lá. Ele vem para essas pessoas e diz: olha, não adianta mentir. Vocês não estão mentindo para homens, vocês estão mentindo para Deus. Você vai se lembrar da história de Ananias e Safira. Pouco tempo depois de Jesus subir aos céus, eles estão conversando com os discípulos e na conversa, Ananias é chamado para dar explicações a respeito de uma oferta que ele tinha trago para a igreja. E os discípulos então questionam eles a respeito da veracidade daquela oferta. E ele assevera que foi realmente isso que aconteceu, que ele realmente vendeu a sua propriedade por X e trouxe e colocou aos pés dos discípulos. Ele não era obrigado a fazer nada. Ele não tinha essa responsabilidade imposta, não era uma taxa, não era uma obrigação, agora era uma expressão de amor. A situação agora era que eles tinham esse cuidado com essas pessoas que estavam entrando. E ele então resolve continuar mantendo essa mentira, continuar tentando enganar os representantes de Deus. Pedro então vai dizer para ele, fala: por que você mentiu? Por que você não disse a verdade? Por que você não falou a verdade? Você não seria culpado. Você poderia ter chegado aqui e falar: ó, irmão, eu vendi por tanto, mas eu não posso trazer X, eu trouxe Y, tá aí. Olha a oferta da viúva pobre, ela deu o que ela tinha. Não existe um padrão. Agora, nós não podemos fazer para aparecer. Aquele homem estava diante dos discípulos tentando ganhar status. E ele então morre, fulminado, sem que nenhum homem à sua volta esbarre a mão nele. Pouco tempo depois, a sua esposa entra. E os discípulos vão fazer para ela a mesma pergunta. É verdade? Foi isso mesmo que aconteceu? E às vezes nós não paramos para pensar. Mentir é algo que não produz nada de bom. Não produz nada que vale a pena se colher. O problema é que a mentira é uma plantação. Goste você ou não, aceite você ou não, a mentira é uma plantação. E uma hora ou outra você vai acabar colhendo. Uma hora ou outra você vai acabar assumindo a responsabilidade. Porque para Deus não se mente. Ele fala com essas pessoas que estavam nessa igreja: olha, vocês estão vivendo de mentira. E vai chegar um momento em que vocês vão ter que se prostrar diante dessas pessoas que estão vivendo da verdade e pedir a elas que orem por vocês. Pedir a elas que ajudem vocês a sair dessa. Por quê? Porque nada há encoberto que não há de ser revelado. A mentira tem perna curta e ela vai acabar fazendo com que a gente chegue no lugar aonde a gente não quer chegar. A mentira vai acabar nos levando para um ambiente aonde só vai sobrar vergonha, aonde só vai sobrar desprezo, aonde só vai sobrar choro. Essas pessoas são orientadas e Jesus diz para elas: olha, presta atenção. Aquele que é a verdade está dizendo para vocês: vocês estão vivendo de mentira. Como a Daniela disse, a terra está sendo sacudida, balançada. A fé de muitas pessoas realmente está sendo posta à prova. E agora é momento de você ver quem realmente você é. Se dá ou não dá para fazer de conta que você é cristão. Porque no momento da prova, só o verdadeiro cristão vai suportar. Não porque somos especiais, nós já falamos sobre isso. A única diferença é que na hora da prova, você sabe a quem recorrer. Você sabe quem está de mãos dadas com você para te ajudar. E ele não se associa com qualquer um. Ele não se associa com você porque você precisa. Ele se associa com você porque você tem um compromisso com ele.
E se não existe compromisso, aquele que me nega na terra, eu negarei ele também no céu. Foi isso que ele disse. Então cuidado, cuidado com as suas práticas, cuidado com o seu estilo de vida. Mas aos fiéis, ele promete recompensa. E ele promete recompensas muito especiais, porque ele fala que essas pessoas têm uma conta para acertar com ele na eternidade. Ele vai dizer para essas pessoas coisas muito interessantes. Olha, ele vai dizer, olha, eu preciso que você guarde com perseverança aquilo que você tem. Guarde a minha palavra. Porque só aquelas pessoas que suportam sobreviver às tormentas da vida, sem virar as costas para Jesus, é que vai alcançar esse patamar, esse estágio. Jesus acalma o coração daquelas pessoas, falando que essa perseverança, ela nunca vai ficar perdida. Quando a gente entende isso, quando a gente consegue compreender isso, a gente então percebe que as coisas não estão saindo do controle. Pastor, mas hoje em dia está muito difícil ser cristão. Está difícil porque você está vivo hoje. Se você tivesse vivo há 50 anos atrás, você ia falar que há 50 anos atrás é que a coisa estava difícil. E se você estivesse vivo há 100 anos atrás, você ia falar que a coisa estava difícil. Por quê? Porque o único problema que realmente pesa é o que está sobre nós. É por isso que às vezes a gente olha para problemas de outras pessoas e a gente não dá muito crédito, porque é o problema dela. Agora, quando a carga está sobre nós, as coisas nos assustam um pouco. Olha o que Pedro escreve. Capítulo 4, versículos 12 em diante, da sua primeira carta. Ele diz assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, ele é sim blasfemado, mas quanto a vós, ele é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também nós, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Parece que foi escrito essa semana, mas não foi. E Pedro está dizendo para mim e para você, a prova vai vir. A luta vai vir. E ele diz, olha, aquele que estiver comigo, na hora que a prova que vier para assolar o mundo inteiro estiver reinando sobre a terra, eu o preservarei. Eu cuidarei dele. Como eu já disse algumas vezes, hoje você não corre mais risco de vida do que você corria no passado. Tá certo que nós estamos vivendo um momento atípico, um momento completamente ímpar na nossa história, mas eu posso te garantir, você sempre foi alvo de Satanás. Você sempre foi uma presa que ele tentou pegar e você só não foi pego porque ele cuidou de você. Ele te protegeu. No vale da sombra da morte, ele te protegeu. Quando todos tentaram te pegar, ele te protegeu. Quando o inferno inteiro veio contra você, ele te protegeu. Ele te guardou. Ele te deu condições de chegar na idade que hoje você tem. Por que você não vai continuar acreditando nele?
Que motivos você tem para duvidar de alguém que até agora está vencendo todas as suas batalhas? Ele diz, olha, persevera, guarda a minha palavra, porque a prova para o mundo inteiro vai vir, mas os meus, esses eu protejo. Ele mais uma vez vai dizer para nós no verso 11, conserva o que você tem. Você tem o Espírito Santo. Você tem acesso à palavra. Você tem acesso ao trono. Você tem os anjos de Deus acampados ao seu redor para te proteger. Você tem amigos, irmãos na fé, que talvez estejam mais fracos que você e precisam da sua ajuda. Você tem amigos e irmãos na fé que talvez estejam mais fortes que você e podem te ajudar a sair dessa batalha. Você tem pessoas que podem se dobrar e ajoelhar e orar e abençoar a sua vida e abençoar a sua casa. Você tem muita coisa. E é isso que ele fala, guarda. Guarda o que você tem. Não perca por nada. Não troque por nada. Não barganhe por nada. Não abra mão disso por nada. Nenhum prazer dessa terra é mais importante do que essa sintonia com Cristo. Ela vai garantir a sua eternidade. Guarda o que você tem. É o que ele diz para nós no verso de número 11. Porque nós temos a plena convicção de que esse momento de luta vem. Pastor, o que eu faço então? Na hora em que eu acordar pela manhã e um ambiente de opressão estiver me cercando. O que eu faço quando eu acordar de manhã e parecer que o inferno inteiro acordou disposto a me destruir? O que eu faço quando parecer que eu estou clamando, clamando, clamando e o Senhor não está ouvindo? Lembre-se do que Jeremias disse. Em Lamentações, capítulo 3, verso 21, ele vai deixar para mim e para você uma orientação muito importante. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Preserve aquilo que entra no seu coração. Toma cuidado com o que você está assistindo, com o que você está ouvindo. Toma cuidado com o que você está se alimentando. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo em se alimentar de Deus. Existem muitas coisas ruins acontecendo pelo mundo afora, mas elas não podem entrar no seu coração. Acorde de manhã buscando a presença do Senhor. Acorde pela manhã buscando o Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo. Acorde pela manhã buscando um hino que você possa cantar e louvar ao seu Deus. Traga à sua memória, logo nos primeiros momentos da manhã, aquilo que te traz esperança. Deixa aquilo que te desanima de lado. Para de dar ouvidos às coisas ruins desse mundo. Para de gastar o seu tempo vendo as obras de Satanás nesse mundo. Há um tempo atrás nós falamos na igreja como que é impressionante, como que algo ruim acontece e em fração de segundos todo mundo está sabendo daquilo. A raça humana tem prazer em compartilhar desgraças. A raça humana tem prazer em compartilhar coisas ruins. Alguém é assassinado ali na esquina e antes que o resgate chegue, a foto, o vídeo dele já viralizou e centenas de pessoas já estão vendo e as pessoas estão compartilhando e compartilhando. O que você ganha com isso? As pessoas estão compartilhando com alegria quando uma igreja fecha, quando um pastor é pego em adultério, quando um pastor é pego roubando. Isso o diabo já faz. O inferno não precisa da sua ajuda para isso. Isso o capeta faz melhor do que eu e você. Para de usar o seu corpo, para de usar a sua vida, para de usar o momento que Deus está te dando para ser boca de Satanás nessa terra, para ser mais um a minimizar, a acabar, a tirar a fé de alguém. Usa o seu tempo, usa as ferramentas que Deus te deu. Olha o texto que a Daniela leu aqui no início. Tudo que vier na sua mão para você fazer, faz da melhor forma.
Você tem acesso à internet, você tem acesso ao cuidado de alguém, então olha o que você está mandando para essa pessoa. Olha se você está alimentando ela ou se você está acabando de matar ela. Olha se você está dando para ela um alimento forte ou se você está dando para ela veneno. Olha se você está alimentando a fé dela, se você está tirando ela do buraco ou se você é um usado de Satanás nesse momento, do jeito que Pedro quase foi usado por ele para tentar desfazer o plano de Jesus. Toma bastante cuidado, meu irmão. Olha prudentemente como você anda. É essa a orientação de Paulo. Olha prudentemente como é que você está andando, o que é que você está compartilhando. Olha o que é que você está curtindo nas redes sociais. Olha as brigas que você está criando à toa. Você foi chamado para ser arauto do Senhor, boca de Deus nessa terra. Então fale das coisas do seu Senhor e deixa as brigas humanas para quem tem tempo para essas coisas, porque a seara é grande e nós estamos precisando de ceifeiros que estejam comprometidos com esse Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Gastamos tempo defendendo pessoas que nem sabem que você existe. E aquele que morreu por você está sendo esquecido, colocado de lado. E depois, na hora que a coisa aperta, lá vamos nós com a cara mais lavada, pedindo: Senhor, me socorre, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, abençoe a minha família. Agora você lembra de mim? Toma cuidado, vigia, guarda o que você tem, porque a hora vai chegar, a hora vai chegar. Ele vira para essa igreja e diz: cuidado, cuidado, porque só ao vencedor é que eu vou realmente cuidar. Guarda o que você tem. E ele diz que a esse vencedor ele vai fazer dele uma coluna. E isso é muito sério, irmãos, porque aquela cidade, como nós falamos no início, já tinha experimentado um terremoto. Essa cidade já tinha experimentado o poder da mão de Deus. Essa cidade já tinha experimentado a ruína. E eles sabiam a imponência, a necessidade de se ter uma coluna forte. E Jesus vai dizer para essa igreja coisas muito especiais. Ele diz: olha, ao vencedor eu farei com que ele seja uma coluna no santuário do meu Deus. E ele vai ficar lá para sempre e ninguém vai tirar ele de lá. Para quem? Para o vencedor. Não para aquele que quer, não para aquele que começou, não para aquele que tentou, não para aquele que desejou, não para aquele que sonhou com isso, mas para aquele que venceu. Esse vai ser colocado como coluna do santuário do Senhor. E ele diz, daí ele jamais vai sair. E ele então passa a falar algumas coisas muito importantes para esse povo. Ele diz: olha, eu vou gravar sobre eles o nome do meu Deus. Que maravilha! Essa palavra vem para encher o nosso coração de esperança. Pedro, no capítulo 2, versículo 9 da sua primeira carta, diz: mas vós sois raça eleita, uma geração eleita, um povo exclusivo, propriedade peculiar de Deus. Depois, quando você tiver a oportunidade, dá uma lida no capítulo 5 desse mesmo Apocalipse e você vai ver o momento de triunfo, quando Jesus então é aceito de novo no céu e ele entrega para Deus homens de todos os povos, línguas, raças, nações, de todas as gerações. Ele entrega nas mãos de Deus aqueles que ele veio para purificar, e ele purificou. Ele prometeu e ele cumpriu. Sobre a cabeça dessas pessoas eu vou colocar o nome da cidade. Eu vou colocar em cima deles a garantia da cidadania, o direito. As pessoas que estão nos assistindo, que moram em outro país, sabem bem o que é
qual é a importância de você ter um documento de cidadania, um documento que te dá autoridade, respeito, reconhecimento aonde você está. A pior coisa que existe é você ser um fora da lei, você ser um clandestino, você está irregular num país, você está irregular num certo ambiente. Por quê? Porque nenhuma lei daquele lugar te protege, nada ali está favorável a você. Infelizmente, para muitas pessoas que tentam chegar diante de Deus, eles ainda são forasteiros neste lugar, eles ainda não são reconhecidos neste lugar, mas para os vencedores, ele já declarou: eu vou escrever sobre vocês o nome da cidade santa, eu vou dar a vocês a cidadania da Nova Jerusalém de Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 1 em diante diz assim, olha, presta bastante atenção. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre um trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha a importância de você saber para quem você está entregando a sua vida. Ele vai escrever o seu nome, ele vai te dar essa cidadania, ele vai te dar o direito de, quando você chegar na porta, você ser reconhecido como um membro ilustre desse lugar. Você não é mais um desconhecido, você não é mais alguém que ninguém aceita, que é um rejeitado, você não é mais um fraco, você não é mais aquela pessoa que é achacoalhada pelas outras pessoas. Agora não. Agora você tem um nome, agora você tem um nome de Deus, e você tem um nome de uma cidade, você é reconhecido pelo trono de Deus. Mas ele continua. E ele diz que para essas pessoas, além do nome de Deus e o nome da cidade, ele também vai nos dar o nome dele. Um nome de poder. Esse nome é para ser usado hoje, aqui, agora. É o nome que te dá autoridade sobre todas as potestades do mal. É o nome que te dá poder para que você possa orar e você possa repreender o mal da sua casa. É pelo poder que há no nome de Jesus que as cadeias são quebradas. É pelo poder que há no nome de Jesus que a morte é desfeita. É pelo poder que há no nome de Jesus que nós temos vitória sobre Satanás. É pelo poder que há no nome de Jesus que tudo acontece. Por quê? Porque ele mesmo disse: sem mim você não pode fazer nada. Mas ele também disse: tudo o que você pedir ao Pai em meu nome, eu o farei, para que a sua alegria seja completa. Então esse nome nos dá autoridade, esse nome nos dá poder, esse nome nos dá garantia, esse nome nos dá paz, esse nome nos dá a condição de caminharmos, mesmo no meio da tempestade, sabendo que ele tem cuidado de nós. É por isso que o salmista, a escrever o Salmo 23, que estudamos na terça-feira, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e ele me faz andar em pastos verdejantes, e ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque eu tenho um nome que tem todo o poder. Ao escrever aos Filipenses, capítulo 2, verso 9 em diante, Paulo escreve e diz assim: pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. É esse nome que ele te deu. É essa autoridade que agora você tem.
Não é porque você é o bambambam. Não é porque você é membro da igreja há muito tempo. Não é porque você tem um cargo de status. Não é porque as pessoas te reconhecem. Não é porque você prega há muito tempo, porque você canta há muito tempo, porque você toca há muito tempo, porque você é líder do ciclo de oração, você é líder de um grupo missionário, você é um dizimista fiel, você é um ofertante fiel, você é um evangelista, você vai de casa em casa. Não é, porque o diabo não tem medo disso. A única coisa que ele teme é o poder que há no nome de Jesus. Sem esse nome, eu e você não representamos nada para ele. Você se lembra de umas pessoas que depois você procura lá no livro de Atos que você vai achar, e eu vou te dar essa oportunidade de ir vasculhando até você conseguir descobrir, e se descobrir depois você põe aí nas descrições para mim. Um certo grupo de pessoas encontra um endemoniado no meio da rua e vira para esse endemoniado e diz para ele: eu te expulso em nome do Deus que Paulo prega. Que experiência, irmãos. Essas pessoas perceberam que eles não sabem como é, ou eles não sabiam como é que as coisas aconteciam no mundo espiritual, mas o diabo sabe. O endemoniado se vira para eles e diz: Deus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês? Que respaldo vocês têm para poder tentar me enfrentar? Qual é o nome que endossa a sua palavra? Você vem contra mim em nome de quem? Lembra do Davi diante do Golias? Eu vou contra você em nome de Deus. Eu não tenho força. As minhas pedrinhas não têm força. Mas não é nelas que eu acredito. O que eu acredito é no Deus que me deu o nome dele para eu vencer gigantes. É isso que ele promete para essa cidade. É isso que ele promete para você. Você é essa igreja que tem esse amor. Você é essa igreja que cuida dos seus. Você é essa igreja que já se dedicou a cuidar das pessoas que Deus pôs no seu caminho. Então guarde isso no seu coração. Ele já te deu o nome de Deus. Ele já te deu o nome da cidade santa. E ele já te deu o nome daquele que venceu tudo. Para quê? Para que você seja mais do que vencedor. Para a honra e glória do nome dele. João vai terminar essa carta do mesmo jeito que ele termina todas as outras. Dizendo para mim, dizendo para você, dizendo para todas as pessoas em todas as eras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é muito mais sério do que aparenta ser. Não é apenas uma frase que ele tomou para poder terminar todas as cartas. Ela nos ensina muito. Quando ouvimos, recebemos a fé. Só quem ouve a palavra de Deus é que alcança. Ao escrever aos Romanos, Paulo vai dizer para eles: olha, a fé vem pelo ouvir. Mas não é ouvir a pregação, não é ouvir a canção, não é ouvir um vídeo numa rede social, não é ouvir o bate-papo dos irmãos, não é ouvir o rádio, é ouvir a palavra de Deus. Pode ser que a gente está gastando tempo demais ouvindo muitas coisas e gastando tempo de menos ouvindo a palavra de Deus. Descubra onde ela está. Entenda aonde ela está. Porque só depois que você ouvir a palavra de Deus é que você vai ter fé para acreditar que você é essa igreja vencedora em nome de Jesus. Eu quero te convidar a orar. Te convidar a se posicionar. Que você possa fazer uma releitura desse texto e, como a gente sempre tem dito, tira o nome da Filadélfia dali e ponha o seu. Tira o nome dessa igreja dali e ponha o seu. Tira as orientações que foram dadas para aquela igreja e aceite elas para você. Porque agora você é a igreja. Nós somos o templo e a habitação do Espírito Santo. Não é um estudo histórico, não é um estudo expositivo, não é um estudo acadêmico, é um estudo prático. É para que você pegue essa palavra e aplique no seu coração. Ao anjo da igreja, que é você,
João escreve, dizendo as palavras que Jesus queria que você ouvisse e você acabou de ouvir. Tome a sua decisão, porque ela vai fazer toda a diferença e eu tenho certeza que daremos glória ao Senhor por cada vitória alcançada. Feche seus olhos, vamos orar comigo? Amado Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. O Senhor sabe que são cartas muito difíceis, ó Deus, de serem ensinadas. São pontos muito sérios. São coisas, ó Pai amado, que às vezes a gente preferia que ninguém falasse. Mas precisamos ouvir. Precisamos, ó Pai amado, desse polir. Precisamos, ó Pai, dessa restauração. Por isso eu te peço, ó Pai amado, que essas palavras cheguem no coração desse irmão,